E olha, o estado do Piauí precisa de dinheiros para investimentos e encontrou recursos nas contas dos depósitos da Justiça, uma ação judicial que questiona recursos, faz o depósito lá na Justiça. O dinheiro está lá parado, vai esperar a ação por 10, 20 anos, então vamos usar o dinheiro para investimentos. Isso foi isso que pensou o Poder Executivo e conseguiu, através de uma lei, aprovar uma ampliação dos benefícios que já existiam para o Estado no aproveitamento desses recursos. Quem vai explicar para nós é a Gorete Santos. A Gorete está lá no Karnak e traz detalhes a respeito dessa nova medida e quando é que passa a valer. A partir de quando o Estado do Piauí vai poder usar esse maior volume de recursos que estão parados na Justiça para investir em benefícios à população. Gorete, boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A gente tem falado sobre isso ao longo de todo o ano, Joelson, desse déficit nas contas do governo, que atinge não só o Piauí, mas todo o Brasil. E o governo do Estado tem adotado muitas medidas para tentar sanar esses déficits. O que acontece? Na verdade, essa lei já existia, já a autorização para o governo usar parte dos recursos, em relação a depósitos judiciais, mas só ações que envolviam o próprio Estado. O que muda a partir de agora é justamente essa ampliação, porque o governo vai ter a possibilidade de usar também recursos de outros depósitos judiciais que não envolvem o Estado do Piauí. A gente conversa sobre isso agora com o secretário de Governo, Merlong Solano, que nos explica, na verdade, qual é o impacto dessa mudança para o Estado do Piauí e também para a sociedade. Boa tarde. Boa tarde. Ela possibilita a utilização integral de recursos que estão estéreis nas contas do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. As partes que estão com pendências na Justiça depositam em caução. Esses valores ficam parados, às vezes, durante anos. A legislação federal permite que, mediante uma legislação estadual, o governo do Estado, em entendimento com o Tribunal de Justiça, lance mão desses recursos para resolver problemas importantes da sociedade, com a garantia de devolução em no máximo 3 dias, tão logo a questão seja resolvida. Aí aquele recurso é liberado para que a Justiça possa dar o destino compatível com a sentença que saiu da Justiça. De modo que ajuda a resolver a situação financeira, porque esses recursos que hoje são usados para o déficit da Previdência ou para pagar os precatórios, que é a principal destinação desse recurso, hoje eles saem da fonte própria do Estado. Portanto, é recurso que poderia estar indo para investimento em diversas atividades. Há critérios estabelecidos para onde serão destinados esses recursos ou o governo pode usar em qualquer tipo de ação? Então, a lei define a destinação, precatório, o déficit da Previdência e também déficits com a própria União. Mas a prioridade combinada com o próprio judiciário é o pagamento de precatórios. Com isso, a gente garante os pagamentos daquelas sentenças que já foram definidas pelo Poder Judiciário, que estão na fila dos precatórios, e, ao mesmo tempo, liberam o valor correspondente em recursos próprios, que hoje é que pagam os precatórios. Essa decisão foi agora, no dia 4, ela entra em vigor automaticamente? Bom, agora vem os entendimentos com a Caixa, com o Banco do Brasil, para garantir a efetiva liberação dos recursos. De sorte que este recurso se some a outras providências que o governo do Estado está adotando para evitar que o Piauí chegue na situação que outros estados já chegaram, como, por exemplo, atrasar pagamentos de servidores, como é o caso do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. São Paulo teve que refazer sua tabela de pagamentos. Nós queremos evitar isso. Por isso, um conjunto de medidas estão sendo adotadas, entre elas essa do lançamento dos recursos dos depósitos judiciais. Jorge, tem uma pergunta do estúdio. Pois não. Secretário, pelo que entendemos aqui, o Estado, mesmo não sendo parte nas ações, ele vai poder utilizar aquele recurso para fazer para suprir as necessidades, como o senhor descreveu. Agora, como é que vai ser dada essa garantia de que o Estado terá condições financeiras até de devolver esse dinheiro, de pagar essas ações 3 dias depois da decisão? Existe algum imóveis dados em garantia? Como é que vai funcionar essa garantia? A própria receita, Joelson, a própria receita do Estado é a garantia. E também o fato de que as decisões judiciais não saem todas de uma vez, elas saem paulatinamente. Então, com o tempo, pequenas parcelas deste volume de recursos é que serão retornadas ao Poder Judiciário para poder mandar para a parte que venceu a ação conforme a sentença judicial. Se saísse tudo de uma vez, de fato, teríamos problema.
mas isso não está na dinâmica do funcionamento do Poder Judiciário. Além disso, na verdade, nós estamos lançando mão de cerca de 70% dos recursos, fica 30% guardado justamente para fazer frente a essa devolução das sentenças que foram sendo resolvidas. Em 2015, o governo usou cerca de 35 milhões a partir desses depósitos, com ampliação na verdade, a possibilidade de usar mais recursos. E o que o Estado prevê em termos de aumento também de arrecadação? A nossa expectativa é de 100 milhões para este ano, com esses recursos, quando lançamos mão da totalidade dos depósitos judiciais. E aí eu insisto que, na verdade, não é só essa medida que nós estamos adotando. Estamos, nesse momento, por exemplo, discutindo com o governo federal uma compensação para os estados que não serão beneficiados pelo alongamento das dívidas. O estado do Piauí, nesse momento, não tem dívida com a União. Mais de 90% da dívida é São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O Nordeste não é beneficiado por esta rolagem da dívida. Os governadores, aliás, o governador está de saída para Brasília para tratar deste assunto. Qual um outro mecanismo de compensação dos demais estados que não são beneficiados por esta rolagem das dívidas dos estados? Um deles é um certo percentual do fundo de participação dos estados em acréscimo, em adicional, para poder superarmos as dificuldades que ainda teremos esse ano. Quero agradecer, então, ao secretário de Governo, Merlong Solano, pela participação aqui no Jornal do Piauí. Joelson. Muito obrigado.